Oi, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 29 de julho de 2024, eu estou aqui na Ilha da Pintada, eu sou a Kátia do canal Sobrevivendo na Ilha, e eu vim aqui fazer um vídeo para vocês que tá no meu coração desde de manhã, e aí eu queria dizer o seguinte para vocês: tá frio, tá chovendo, e muitas vezes nesses dias que a gente tá assim, a gente não sabe por onde começar dentro de casa, né? Ainda mais nessa situação que nós estamos enfrentando por aqui. Limpeza não seca, não tem máquina para lavar roupa, muitas pessoas têm a máquina, mas não tem onde secar. E aí a cabeça vai, né? Não sei o que fazer, não sei como que vou resolver tal coisa hoje, o auxílio que não chega, a vistoria que não vem. Então eu fiquei pensando muito em vocês hoje, fiquei orando, né? E queria ler algumas coisas para vocês aqui e contar um pouquinho da minha história, do que eu faço quando eu tô nesses dias assim, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que aonde vocês estiverem, vocês vão poder ser alívio, tá? Então, vocês vão poder olhar aí pro lado e ver na situação que tá na volta de vocês, sejam alívio. A gente fica pensando assim, né? Como se alívio, se eu tô passando por uma dificuldade tão grande. Mas quando tudo é egoísmo na nossa volta, a gente pode ser amor. Eu lembro que setembro do ano passado teve aquela enchente feia aqui na ilha, né? Nós ficamos com pessoas aqui na nossa casa. Pessoas que a gente ama e pessoas que a gente também não convivia, que a gente não tem o hábito de conviver, mas vieram para cá, ficaram aqui. E diante daquela situação toda, eu aprendi muito. Aprendi a negar a mim mesma, pegar minha cruz e seguir. Então, queria ler um salmo, aliás, queria ler um Provérbios para vocês. Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em todas as circunstâncias que eu já passei na minha vida, eu saí sempre muito abençoada. Muito. Deus sempre abençoa muito aquele que abençoa. Ele sempre surpreende a gente. E a gente sempre quer desistir quando está muito perto da nossa vitória. E eu precisava falar isso para vocês. Em setembro, eu aprendi coisas difíceis para mim. Por exemplo, é muito mais fácil para a pessoa chegar e me dar alguma coisa, dizer para mim: faz lá para as pessoas que estão na tua casa, do que elas abrirem a casa e colocar as pessoas na casa delas. Algumas pessoas são assim, gente. Algumas pessoas ajudam por amor, umas ajudam porque elas não podem ajudar. E algumas vão ajudar porque não querem ter o trabalho. Então deixa que o outro tenha o trabalho. Mas o que eu fiz com isso? Eu peguei ajuda e tive o privilégio de servir. Tive a honra de receber, de cuidar. Então é tudo como tu vê as coisas. Quando eu morava aqui do lado, meu sogro nos deu esse terreno, deu um terreno aqui do lado pro meu marido. Quando a gente noivou, deu aqui no meio pro meu cunhado e o outro da esquina pro outro cunhado. O meu cunhado da esquina construiu a casa com a esposa e os filhos. O do meio achou por um bem vender, vendeu para uma igreja, que era a igreja adventista, porque ele queria o valor para investir em outra cidade, enfim. As pessoas são livres, né, para fazer escolhas. E nós construímos aqui a nossa casa do outro lado. Nós tínhamos uma lojinha, primeiro na frente, depois uma casinha meia água nos fundos, e fomos construindo. Depois casamos, né, primeiro, depois tivemos a Duda, e fomos investindo primeiro na educação dela, dando estudo, que era prioridade, não era prioridade casa para mim. Tinha a nossa casinha, né, mas prioridade os estudos. Depois tivemos a Ju, 5 anos depois, prioridade era esses estudos. Então a casa foi ficando de um andar, mas ela virou um trem. Porque eu tinha loja na frente, tinha lavanderia no meio, tinha
o quarto delas atrás, depois a minha casa, né? A gente foi fazendo, puxadinho, puxadinho. E a gente foi priorizando as filhas, os estudos, né? Porque eu dizia para elas, estudo é a única coisa que a mãe pode dar para vocês. E ninguém vai roubar. O restante, vocês vão poder crescer, trabalhar e adquirir. Né? Casa boa, casa de 2 pisos, enfim. Mas, nessa história aí toda, eu me converti em 2002. Eu aceitei Jesus, tive um encontro com Deus numa célula, foi lindo, inesquecível. E a minha vida mudou. E eu aprendi tanto, tanto, tanto de lá pra cá. E a gente, cada vez que tinha enchente, a gente ajudava. A minha casa virou um depósito de traça. De tanta doação que eu pegava, eu não sabia o que era doação. Mas depois que comecei a pegar doação e ajudar. Tinha um caderninho das pessoas que eu ajudava. Minha casa virou um depósito de tanta traça que veio naquelas doação. Que aquilo não tinha na minha casa. Depois aquilo começou a tomar conta. Foi difícil terminar com aquilo, sabe? Quer dizer, terminar tu não termina, tu diminui, né? Mas, dali pra frente a nossa casa era um movimento cada vez que tinha enchente. Até que um dia, eu tive um sonho. E naquele sonho, de madrugada, Deus me disse que eu ia comprar um outro lugar. Mas não me explicou tudo. Porque a vida do crente, ela é uma vida louca para quem não crê. Mas aconteceu muita coisa antes desse sonho também. Aconteceu que eu fiquei 7 meses muito doente. Antes, né, da prova final, da aprovação da prova final. Então, às vezes a gente tá no meio de um turbilhão de coisas, gente, que a gente não tá entendendo nada. Fiquei 7 meses com uma doença de pele, que eu tinha que lavar todinha a minha roupa com água quente e vinagre e secar todinha a roupa. E inverno, fiquei de abril até setembro doente, 2018. E aquilo não passava. E a doutora dizia pra mim, isso pode pegar? Como que vai pegar em alguém? Eu tinha 2 filhas estudando, meu marido trabalhando com criança. Eu trabalhava na confeitaria, ela dizia, isso pode ser muito perigoso, tu tem que usar luva. Não tinha ainda a pandemia, não tinha ainda Covid. E ela dizia, tu tem que usar luva. E eu usava luva, máscara. Gente, foi assim, ó, um pesadelo aqueles 7 meses. Mas foi antes de receber essa bênção. E essa bênção tá aqui, ó. É esse prédio. Um dia eu tive um sonho. Que eu ia mudar da minha casa. Só que eu não sabia pra onde, gente. Só saí com o pastor Carlos. Pastor Carlos, num lugar lindo. Eu disse assim, mas eles me convidaram pra vir visitar ele. Cheguei lá, não era uma casa assim como ele morava, o apartamento. Era num lugar muito diferente. Eu disse, mas vocês não moravam num apartamento? No sonho, né? E era muito parecida com a entrada aqui. Da frente da minha casa, ou depois que eu comprei. Então, naquele sonho, a Lola, minha pastora, ela é argentina, uma amada, né, querida. Ela era minha pastora na época. Ela dizia, vem morar aqui. E eu dizia, Lola, mas que enorme a tua casa, tem tanta cozinha. Tinha muitas cozinhas e eu procurava ela. E não achava a Lola. Saí procurando por todas as peças, até que achei ela numa cozinha, tava preparando um evento. Quem conhece ela sabe como gosta de um evento. Achei ela. Eu olhei por aquela janela, gente. Tinha uma árvore tão linda, aquela copa daquela árvore linda, verde, frondosa, assim. Aí eu fui na janela e olhei pra baixo. Folha seca, morta, lixo naquele pátio. Daí eu falei assim, disse, ai, como é feio lá. Daí ela disse, só cuida do jardim quem mora no térreo, Catinha. Ela falou assim. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça. Nunca mais esqueci. E eu disse, tá. Fiquei ali, eu já tinha batido numa sala, quando eu fui procurar ela, que tinham pessoas falando outros sotaques. Eles estavam numa reunião. No fundo, assim, no fundo do prédio. Eles estavam numa reunião, pedi licença, bati, perguntei por ela. E eles disseram que não estava ali, mas eu não entendi eles falando. Porque eles estavam numa reunião. Eram 3 homens no fundo
uma outra língua que eu não entendia, mas eu sabia que ela era língua latina aqui. E aí tem coisas ainda que são mistério para mim. Então eu acordei daquele sonho de manhã e disse pro meu marido: a gente vai se mudar. E ele disse: pra onde? Eu disse: não sei, mas a gente vai se mudar. Tive um sonho hoje com a Lola e ela disse que a gente ia se mudar. Daí fui ter o meu dia e fui ali na Verônica, depois do almoço. Ela estava meio doentinha. Daí a gente, não me lembro o que fui fazer ali. Conversei um pouquinho, nós sentamos no sol, ela não vai esquecer disso. Aí depois dali eu vim para casa, ainda corri aqui, busquei um pedacinho de fatia de torta, levei ali para eles, um pedacinho de Marta Rocha que eu tinha. Voltei e fui passar a tal das roupas, da tal da doença de pele. Levantei o meu portão da minha casa para cima ali, que eu nunca abri aquele portão, e fiquei ali, passando roupa. A tal das roupas que tinha que passar, né? Queridos, parou um carro. E eu disse: meu senhor, primeiro o carro passou pra lá, passou pra cá. Eu disse: é um assalto. É um assalto, só pode. Carro lindo na minha rua, de tarde, tudo parado. Vai me assaltar, como é que eu vou fechar essa porta? Aí fui discretamente indo pra porta do portão, né, da garagem. E aí eu vi que o carro parou aqui na esquina, na frente de casa. E ele veio vindo, aquele rapaz, sorrindo. Dona Cátia? Eu disse: sim. Daí ele disse: eu sou ali da igreja adventista. Eu disse: ah, tá. Daí ele disse: posso entrar? Eu disse: pode. Aí ele disse pra mim: vim lhe oferecer o prédio da igreja. Em abril, quando a senhora me ligou, em abril, quando a doença apareceu, a senhora me ligou dizendo da situação do prédio. Estavam usando pra droga aqui, estavam usando pra prostituição. Eu liguei. Se eu trabalho sozinha aqui do lado, viro à noite trabalhando, minhas filhas estão aqui. Eu tenho medo do que vai acontecer ali, botam fogo, sei lá, tanta coisa que acontece. Vocês não vão dar um jeito nesse prédio? Vocês querem deixar tão aberto o portão? Ah, mas nós não sabíamos que o portão estava aberto. A senhora pode botar um cadeado ali na frente com uma corrente? Posso? Eu tenho, boto. Botei o cadeado, né? E nunca mais pensei nisso. Ainda falei assim, ó: quando vocês forem fazer alguma coisa com esse prédio, seja o que for, eu quero ser a primeira a saber, porque eu sou vizinha aqui, moro muitos anos. Desde a construção eu moro do lado. E nunca mais. Aí passaram-se esse tempo todo, a doença apareceu no meu corpo. Naquele dia ele veio oferecer o prédio. Eu tinha 20 e poucos reais, numa caixinha de doce que eu tinha feito para a doutora da Verônica, que ela ia na dentista, queria levar uma caixinha de doce. E era o dinheiro que eu tinha. Eu nunca tive dinheiro em banco, essas coisas guardadas, esses negócios não tinha. Aí que eu fiz? Eu fiquei ouvindo ele falar e disse: tá bom, então, eu vou oferecer esse prédio para esse, para aquele outro. E o senhor disse assim para mim: fala para ele que tu que quer comprar. Eu disse: ai, senhor. Aí primeiro o senhor disse para mim: escuta o que ele vai te falar. Porque a gente fala demais, minha mulher fala demais, meu Deus. Aí fiquei parada ouvindo tudo que ele falou. No final o senhor disse para mim: fala para ele que tu que quer comprar. Eu disse: ai, senhor, eu vou falar, mas daí é um de dinheiro. Aí falei, disse: eu vou oferecer para esse, para aquele, mas na verdade mesmo eu que queria comprar. Aí ele bateu no meu ombro e disse assim: faz a proposta que tu quiser. E foi embora. Eu olhei pro meu marido disse assim pra mim, eu disse assim: e agora? Ele disse: agora eu vou trabalhar, eu não quero nem conversar contigo sobre isso. Ele pegou e foi trabalhar, né? E eu fui pro pátio. Fui aqui pro pátio do lado, aqui, ó. Tinha uma piscina ali. Fui orar. Levantei as mãos pra cima e fui orar: Senhor, se tu quiser me dar esse prédio. E o senhor assim: por que tu tá me pedindo uma coisa que tu já me pediu? Eu disse: senhor, eu já te pedi. Quando que eu te pedi? Aí o senhor me lembrou que naquele dia de abril, que apareceu a tal da doença no meu corpo, eu fiz a tal da ligação, eu tinha ido ali na rua, olhado para os dois lados da rua, visto que não vinha vindo ninguém, eu ergui os braços para cá e caminhei na calçada e pedi para Deus me dar esse prédio. Com muita fé. Mas depois eu esqueci. Como com certeza muitas orações que tu já fez, tu já esqueceu. Tu já pediu pro Senhor. Talvez tu tenha pedido pro Senhor: Senhor, me usa. E a hora chegou aí, ó. Pode ser usado por Deus, né? Senhor, talvez tu tenha dito: Senhor, eis-me aqui. E aí, agora? Nesse período que estamos passando. Eis
Aí, eis aqui. Quantas vezes a gente já fez orações que a gente esqueceu. Mas aquele dia o Senhor me lembrou. Daí eu falei, Senhor, se eu já te pedi, então é meu. Então agora é meu esse prédio. Porque ele veio oferecer. E o dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Comecei a agradecer. Quando meu marido voltou, eu disse pra ele, amor, olha só. Eu já tinha pedido pra Deus esse prédio. Naquele dia que eu liguei. Eu lembro onde eu tava, eu lembro da ligação. Eu lembro que eu tava sentada na guarda do sofá que eu comprei da Benei. Eu lembro tudo direitinho na minha mente. Nunca vai se apagar, eu acho, em nome de Jesus. E aí o meu marido disse, eu disse assim, só tem a Dublô. A Dublô nós tinha comprado em 2015. 2 meses depois que eu comprei, eu queria devolver, porque eu não sabia como pagar ela. Porque eu comprei para trabalhar e não tinha os alunos para trabalhar. A gente pensou que ia ter 21 alunos e tinha 3, 4 e depois foi para 7. No segundo mês eu disse pro pastor Vanderlei, pastor, eu quero devolver aquela Dublô na loja, porque eu não vou ter como pagar. Era 4 mil por mês a prestação. E eu fazendo doce, virando noites, trabalhando para pagar aquilo, eu não conseguia. Porque tinha a entrada, o parcelamento, a entrada que foi parcelada e o seguro, que era R$500 na época. Não, vocês não têm ideia o que foi pagar aquela Dublô. Difícil? Talvez tu tá passando por alguma coisa difícil aí, tu não sabe por quê, mas daqui a pouquinho Deus vai transformar isso tudo em bênção. Olha no que a Dublô se transformou. Fizemos então orações, pedimos para Deus sinais, porque aqui a gente ora e pede sinal sim para Deus, a gente pede confirmação. Fomos no culto de quinta-feira e a Lola pregou. 5 passos para o milagre. Eu disse, meu milagre, eu tenho um milagre na minha frente, não contei para ninguém, só eu e meu marido sabia. Eu disse, tá, como que eu vou conquistar meu milagre se eu tenho só 3 coisas que ela falou? As outras 2 eu não tenho ainda. Daí, uma das coisas que eu lembro, eu tenho vídeo, posso postar um dia para vocês aí, do testemunho da compra do prédio. E aí eu contei os 5 passos. Agora eu não lembro de todos os 5, mas eu lembro que era para ter uma palavra. E aí, nisso, eu disse ao Senhor, fui orar, me ajoelhei no quarto, né, com a porta fechada. Senhor, eu não tenho a palavra. Senhor, eu não tenho a palavra. Já tinha feito a proposta. E aí o Senhor disse para mim assim, abri a Bíblia, Eclesiastes. Lança teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo tu vai encontrar. Meu Deus, eu disse, então agora, já lancei o pão sobre as águas, agora o prédio é meu. Saí para ir contar pro André a palavra, no outro dia de manhã, na sexta de manhã. No culto eu fui quinta, na sexta de manhã eu fui ler a palavra. E Deus me deu essa palavra. E aí, tô indo pra cozinha, saí do quarto, indo pra cozinha, o telefone tocou. Igreja Adventista. Olha, só pra te dizer que a tua proposta foi aceita, mas que assim, ó, a gente vai baixar um pouquinho a FIP, vamos parcelar assim, tu vai ter que fazer assim, assado e tal. Está bem, né? Tudo que se compra se mexe muito no valor, principalmente carro. Tudo bem, tudo certo. Fui lá e falei pro meu marido, o prédio é nosso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tudo que eles estão pedindo, o prédio é nosso. Não duvidei, uma fé inabalável. O Senhor nos deu o prédio, para honra e glória do nome do Senhor. Quando nós compramos o prédio, vocês sabem que eu vou falar, foi um dia bem marcante no Brasil. Eu não vou esquecer disso nunca. Eu fui para lá para assinar os documentos. Foi o dia que o presidente Bolsonaro levou aquela facada. Daí eu não podia ver notícia, eu tava dentro de um escritório, né, fechando um negócio, e entrou uma mensagem assim, o Bolsonaro foi esfaqueado, que meu marido mandou, né. E eu passei a tarde toda lá, porque eles estavam providenciando todas as coisas pra mim. Então aquilo ficou marcado na minha cabeça. 6 de setembro de 2018. Quando eu terminei de assinar os papéis, eu disse pra ele assim, o senhor podia me dar a chave do prédio? Porque eu não conheço ele por dentro. Ele disse, tu comprou um prédio sem conhecer? Eu disse, comprei. Comprei sem conhecer. Ele disse, não, eu vou te dar a chave, mas como tu compra um negócio sem ver? Eu disse, não sei. Eu achava ele bonito por fora. Eu pensava que ele estava feio. Precisava limpar, pintar, arrumar. Mas eu sempre olhei para ele com bons olhos. Aí ele me disse para mim fazer como que eu tinha que fazer para pegar a chave quando eu chegasse na ilha. Daí eu liguei para a pastora e disse, eu quero fazer um culto. Quero oferecer
um culto de ação de graças. Quando vocês fizerem o próximo culto, poderíamos oferecer ações de graças pela compra do prédio? Aí eles passaram aqui de noite para nós contar o que era, né? No telefone eu não falei. Eu falei que aqui, só perguntei se podia fazer um culto de ações de graça. Eu não lembro se foi por telefone. Sei que eles passaram aqui naquele mesmo dia de noite. E quando nós chegamos na ilha, nós pegamos a chave e viemos ver. Não dava para entrar dentro do prédio. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Os cocô de pomba era de arrastar de pá, enxada, bota. Eu limpei esse prédio. A sujeira. Tinha fogueira atrás no último quarto que o pessoal tinha feito dentro. Era tudo mofado, tudo sujo. O teto de gesso era todo trincado, quebrado de tanto assalto que tinha tido pelo telhado, tudo quebrado. Uma coisa absurda. Nada dava para aproveitar do gesso. Pensa no tamanho dessa igreja. Aqui atrás não tinha forro. Era só pomba e aquele outro bicho, urubu, filhote de urubu. Sujeira, fedor. Tudo que tinha antes da pandemia de limpeza eu usei. Máscara, estreiei usando máscaras, com essa função toda da compra da doença, tudo, máscara, luva, macacão, capa de chuva, tudo, gente. Criolina, clorofina, que é o alvejante, água sanitária. Vocês não têm ideia o que eu levei limpando isso aqui. Agradeço, né, a Verônica e o Nilton e também a Jace e o Edson que vieram aqui. Numa manhã nós quebramos, eles quebraram e nós botamos pra rua todo o gesso. Mas isso depois, né? Lá eu comprei em setembro, acho que foi em outubro que a gente fez isso. Essa quebraçada toda. E aí começou a limpeza. Eles me ajudaram, o irmão Alex veio pra cá. Lavamos de lava-jato. Quando quebramos o gesso, a gente descobriu que o teto era todo de ferro. Todas as estruturas de ferro, era tudo muito bom. Muito bom, não tinha rachadura, não tinha nada no prédio. Prédio maravilhoso. E aí, diante de tudo isso, começou a limpeza do prédio. Mas no dia que eu fui assinar o papel, dia 6 de setembro de 2018, eu disse pro meu marido, hoje eu tô curada. Saí de casa assim, hoje eu tô curada, não vou ter mais essas alergias, essas doenças de pele. A minha prova terminou aqui. Em um ato de fé profético de Deus, eu fui curada daquela doença. Fiquei livre. Então eu quero dizer pra ti hoje, tenha fé no Senhor. O Senhor nunca vai ficar te devendo nada. Te coloca como um instrumento nas mãos de Deus. E eu dizia, esse prédio já fazia coisa na ilha, imagina com esse prédio. Eu só pensava isso, quero te servir mais, Senhor, quero fazer mais pra ti. Só que às vezes a gente não é compreendido. Mas não importa o que os outros pensam. Isso eu li hoje também. 1 Coríntios, não importa, é Deus que vai julgar. Um dia vai chegar o dia do nosso juízo, é Deus que vai nos julgar e é Deus que vai julgar a intenção do nosso coração. Aí passaram-se, a gente foi levando, vou contando aos pouquinhos as histórias para vocês. E resultado de tudo isso, a partir de hoje eu vou começar a postar uns vídeos aqui, de como é morar num prédio que era uma igreja. Prédio que era uma igreja, que tinha poucos membros, pessoas maravilhosas, abençoadas, mas tinha poucos membros. E eles resolveram vender para mim, eu comprei, paguei, quitei, nunca atrasei uma prestação. 2018 até 2023. 2023 deu enchente de setembro. Pagamos o prédio e eu disse pro meu marido, agora pagamos o prédio, já sei, nós não precisamos de um lugar tão grande pra gente morar. Se tu concordar, se as nossas filhas concordar, a gente vai fazer 5 casas dentro do prédio, 5 salas. Não sei se casas, se salas, mas casas prontas já. E aí começou a nossa história com as casas. 8 meses de construção, de reforma. As 5 casas estavam para ser alugadas já em maio. E deu a enchente de maio. Nossa obra parou, mas eu não desisti. Porque a gente não desiste dos sonhos que Deus tem para nós. A gente pode até abreviar um pouquinho, a gente pode atrapalhar o que Deus sonhou. Né? Somos os únicos que podemos atrapalhar por desobediência, por rebeldia,
por tantas coisas, incredulidade principalmente, mas eu não desisti. Então foi uma pausa, né? Então agora eu penso, cada vez que passa o tempo, eu penso, Deus tem um propósito na minha vida. Eu tô só esperando o que vai acontecer. Aí veio a enchente de novembro, a gente não pôde ajudar muito, né? Porque tava em obra, canteiro de obras era ali dentro. Aí veio a enchente de maio, até eu tive que sair. Já contei para vocês tudo isso. E agora voltamos, estamos há 3 meses da enchente, do início da enchente. Abril, dia 26 de abril foi o último dia que eu trabalhei. Abril, maio fez um mês, junho e julho já fez 2 meses. Hoje, dia 29, 3 meses e 3 dias que eu não tô trabalhando. E desistir do meu sonho? Não, de maneira alguma. Cada vez mais vivo no meu coração. Quero convidar vocês para acompanhando aí a minha história e o que Deus vai fazer. Minhas filhas, meus netos, nunca percam a fé no Senhor. Ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. O Senhor sempre vai transformar maldição em bênção. Sempre, sempre. Nunca duvide. E quando todos na tua volta forem egoísmo, seja amor. Quando tudo for trevas, seja luz e confia no Senhor. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.